Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te dar 8 dicas para baixar os triglicerídeos. O que são, quais os sintomas, quais os riscos e o que fazer, qual a melhor forma de reduzir os triglicerídeos. E também 3 sinais no corpo para você identificar. Em alguns casos, você consegue ver esses sinais no corpo. O que são os triglicerídeos? Triglicerídeos são um tipo de gordura, o tipo mais frequente de gordura. Como funciona? Você ingere calorias, você come e o seu fígado produz os triglicerídeos, em sua maior parte. Uma pequena parte, os triglicerídeos são provenientes da dieta, de gordura animal ou vegetal. Você come mais do que você gasta. O seu corpo armazena esse excesso na forma de triglicerídeos, para você gastar quando precisar. Funciona como se fosse um estoque. Então, quando você vai fazer uma atividade física, por exemplo, você está em jejum, vamos supor, você levanta, você tem energia porque o seu corpo retira os triglicerídeos do estoque e utiliza eles como fonte de energia. É por isso que o nosso corpo suporta tempos de jejum, por exemplo, porque você tem estoque, você consegue ter energia para fazer atividades, porque você resgata os triglicerídeos. Quais são os valores normais de triglicerídeos? De 50 até 150, isso em jejum. Se você não estiver de jejum, não é mais necessário para você fazer o exame de triglicerídeos. Só que o valor vai alterar, o valor de referência. Esse valor vai ser considerado normal até 175. Valores até 200 são considerados levemente aumentados. Até 500 aumentados e maiores do que 500, 1000, por exemplo, valores muito elevados. E quais são os sintomas dos triglicerídeos altos? Antes de eu falar os sintomas, se você não curtiu o vídeo, então já curte agora e também, se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para sempre que eu postar, o YouTube te avisar. Vamos fazer uma meta de 8.000 likes, 1.000 likes para cada dica de como reduzir os triglicerídeos. E quais são os sintomas dos triglicerídeos elevados, do aumento dos triglicérides? Essa palavra também está correta, tá? É triglicerídeos ou triglicérides, não precisa discutir aí nos comentários. Sempre tem as pessoas que ficam debatendo qual é o certo. Essas duas formas estão corretas. Então, a maior parte das pessoas não vai ter nenhum tipo de sintoma. Quantas pessoas têm os triglicerídeos aumentados? Cerca de 5% da população geral, o que é muito. A cada 20 pessoas, uma vai ter. Por isso que é importante você fazer exames de rotina, periodicamente, para saber se eles não estão aumentados. Porque se você tiver um aumento dos triglicerídeos, você vai ter uma chance de ter um infarto, de ter um derrame, o popular, o AVC, como é conhecido, depósito nas artérias, aterosclerose, e também se estiverem em valores muito altos, maiores do que 1000, por exemplo, pode aumentar muito a chance de você ter pancreatite aguda, uma inflamação do pâncreas com um potencial bem grave. Então, é necessário sim atenção para os triglicerídeos. Algumas pessoas falam que não aumenta a chance de infarto, aumenta sim. Esse aumento não é tão pronunciado quanto o LDL, o colesterol ruim, como se diz, mas existe sim a chance aumentada por conta dos triglicerídeos. E agora no corpo, quais são os sinais, aqueles sinais que eu falei para você identificar? Pode acontecer 3 sinais. Primeiro, nos olhos, nessa parte aqui, eu vou deixar a foto para ficar mais fácil de você ver, o que se chama de xantelasma. Isso é um sinal de triglicerídeos aumentados, a hipertrigliceridemia. Também os xantomas, bolinhas amareladas, regiões de dobras. Também vou deixar a foto aqui. E o terceiro sinal, ao redor da íris, o pigmento colorido do olho, também pode ser um sinal de aumento de triglicerídeos. Se tiver uma voltinha que o médico consegue identificar, tá bom? Então, se você identificar nos seus olhos algum sinal estranho, um arco ao redor da íris, isso pode ser sinal de aumento de triglicerídeos e você tem que fazer os exames de sangue. E por que acontece isso? Qual é a causa do aumento dos triglicerídeos? Primeiro, obesidade. O triglicerídeo está intimamente ligado com a alimentação, com os hábitos de vida. Segundo, genética.
existe o que se chama de hipertrigliceridemia familiar, a pessoa tem uma mutação. Esse tipo de aumento é bem mais raro do que o aumento do colesterol. O colesterol está muito mais ligado com a genética do que os triglicerídeos, mas eles também estão. Então é muito mais fácil você conseguir reduzir os triglicerídeos de maneira natural, sem remédio, do que o colesterol. O colesterol é um pouco injusto nessa parte, mas o triglicerídeos você consegue reduzir de uma maneira mais pronunciada, tá bom? Boa parte dos pacientes que têm aumento de triglicerídeos, com essas medidas que eu vou falar para vocês, eles conseguem normalizar esses resultados. E também está associado com outras partes do metabolismo, como por exemplo o hormônio da tireoide, o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Na falta dos hormônios da tireoide, você pode ter um aumento dos triglicerídeos e outras condições como pré-diabetes e diabetes mellitus tipo 2 também estão associadas. Síndrome metabólica, gordura no fígado, a esteatose hepática. Então, é uma doença metabólica. Medicamentos também podem aumentar os triglicerídeos, como Halcutan, remédio para acne, corticoides, anti-inflamatórios esteroidais, como prednisona, dexametasona, alguns medicamentos antirretrovirais para o tratamento do HIV, também antihipertensivos, como diuréticos, beta-bloqueadores. Esses medicamentos têm o potencial de elevar os triglicerídeos. Claro que você não vai parar nem medicamentos sem antes conversar com o médico, mas pode ser sim o efeito de algum desses remédios. Tem vários outros medicamentos que também podem aumentar os triglicerídeos. E quais são as 8 dicas que te ajudam a reduzir os triglicerídeos? Número 1, e muito efetiva, reduz o consumo de açúcar e carboidratos simples, que também são considerados como sendo açúcares, porque o seu corpo pega e transforma eles em açúcar. Quais são? Batata, a batata inglesa, macarrão, arroz, também farinha, pães. Por quê? Porque você vai fazer um pico de insulina e vai estocar boa parte desse açúcar. Seu açúcar no sangue vai aumentar e o excesso vai ser transformado em triglicerídeos. Então não é só o carboidrato, é o excesso do carboidrato. Muito cuidado aqui. Tem alguns vídeos falando que você tem que zerar os carboidratos. Não precisa fazer isso, não precisa restringir totalmente. Mas é o excesso que te prejudica. É o excesso que vai acumular e o fígado vai transformar em triglicerídeos. Número 2, evite gorduras saturadas. Carnes processadas, por exemplo, como salsicha, linguiça, salame, copa. E também carnes gordas, como picanha. Quem não gosta? Mas você deve reduzir o consumo. A mesma coisa que a dica número 1, não precisa zerar, mas aproveitando a dica número 3, opte por gorduras boas, como peixes, pode ser truta, cavala, sardinha, atum, bacalhau, porque essas gorduras, esses peixes têm ômega 3, castanhas, castanha do caju, castanha de Pará, o próprio amendoim também são fontes de gorduras monoinsaturadas, são gorduras boas. Então, gorduras ruins, frituras prejudicam, gorduras boas te ajudam nesse processo. Número 4, exercício físico. Vocês lembram que eu expliquei que o seu corpo utiliza os triglicerídeos como forma de energia? Então você gasta ele. Se você fizer atividade física, você vai pegar esse estoque e vai utilizar como forma de energia. Eu não estou falando em um tipo específico de exercício físico, como academia, ou natação, ou corrida. Até mesmo uma caminhada já te ajuda nesse processo. O pessoal pergunta muito, Pilates funciona? Funciona também. Tudo que for gastar calorias que você utilizar do seu estoque é benéfico e te ajuda nesse processo de baixar os triglicerídeos. Número 5, evite o álcool. Muitas pessoas argumentam assim, mas o que engorda não é o álcool, é o que você come junto com o álcool. O que está completamente errado, porque o álcool é muito calórico. Só para vocês terem uma noção, tem quase o dobro de calorias do que o açúcar. 1 grama de açúcar tem 4 quilocalorias, 1 grama de álcool tem 7, é quase o dobro. A gordura, 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias. Então o álcool tem quase o dobro de quilocalorias do que o açúcar. Então não é só os aperitivos, claro que isso também contribui. Se você comer ali uma polenta frita, uma batata frita junto, você vai ter
um excesso muito maior de calorias. Mas mesmo que você não faça isso, o álcool por si só contribui muito para o aumento dos triglicerídeos. E a dica número 6, consuma fibras. E aqui eu vou destacar a chia. Consumo de chia junto com a alimentação é muito efetivo para a redução dos triglicerídeos, mas outras fibras, como a aveia, que também ajuda a melhorar o perfil das gorduras, como o aumento do HDL, que é uma gordura boa, conhecido como colesterol bom. Linhaça também ajuda, frutas, principalmente as frutas com baixo índice glicêmico, abacate, morango, maçã, que também tem pectina, outra fibra solúvel. E sempre surge a dúvida quando eu falo em aveia, chia, linhaça, essas fibras não aumentam a chance de você ter alguma complicação porque você tem divertículos, por exemplo. Se você tem doença diverticular, você pode sim consumir essas fibras. Pelo contrário, elas até diminuem a chance de você ter uma inflamação, de você ter diverticulite. Se você tiver com diverticulite no momento, aí sim você vai ter que fazer uma restrição de vários tipos de alimentos, mas só por você ter divertículos, você não precisa restringir e parar de consumir essas fibras, elas até te ajudam. Número 7, cuidado com as bebidas. Sucos, mesmo que sucos naturais, suco de laranja, suco de uva, são ricos em açúcares, eles vão aumentar muito o açúcar no seu sangue, por consequência vai acontecer aquilo, o mesmo quando você ingere açúcar ou carboidratos simples. Então, se você tem problemas com triglicerídeos ou quer reduzi-los, evite sucos, mesmo que naturais. Se for suco de caixinha, então nem se fala. Refrigerante também é péssimo. Número 8 é a nossa última dica, muito efetiva, que é o controle do peso. Reduções entre 5% e 8% do peso corporal te ajudam de maneira significativa na redução dos triglicerídeos. Os estudos mostraram que você consegue melhorar o perfil das suas gorduras, o perfil lipídico e, em especial, os triglicerídeos. Você consegue ter uma melhora bem pronunciada. Gostou do vídeo? Quer mais conteúdos como esse? Então se inscreva no canal. Também coloca uma nota para esse vídeo, para saber que eu tenho que produzir mais conteúdos de 0 a 10. O que você achou? Nesse vídeo eu falei que alterações na tireoide também podem aumentar os triglicerídeos. Você quer saber 11 coisas que podem prejudicar a tireoide? Eu falei sobre isso nesse vídeo aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar de assistir. Até a próxima, um abraço!